Boa tarde a todos. Estamos muito felizes por iniciar as lives desse ano de 2025. Estamos aqui para levar informações para vocês, para o público. Vocês podem interagir conosco, perguntar. E hoje nós vamos receber a doutora Lívia Diné, lá de Manaus, uma querida colega com muita capacidade, que vai nos falar sobre o tema hipermetropia. Essa live vai ficar gravada lá no Instagram da Soblec. Você pode entrar lá a qualquer momento, mandar para algum amigo, alguém que se interesse pelo assunto, estará lá disponível. Boa tarde, doutora Lívia. Obrigada por estar aqui conosco. Oi, Karina, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, falar sobre um tema tão interessante, né, aqui no Instagram da Soblec, onde a gente tem tantas lives tão legais, né, para o público, assim, eu acho que o nosso papel aqui de informar, de levar informação, conteúdo para a população em geral ajuda bastante, né? Muito. Então vamos lá, dona Lívia. Vamos conversar, então, vamos começar falando o que é hipermetropia, que é o grau de hipermetropia, quando o paciente é hipermétropo, o que isso significa? Vamos lá, vamos explicar. Eu até peguei aqui um olhinho para a gente explicar melhor, ó, para facilitar o entendimento, né? Então, quando a Isso. gente vai enxergar, a gente precisa que a luz entre aqui pela parte da frente do olho, aqui é a parte da frente do olho e aqui é a parte de trás. Então, a luz vai entrar e a imagem tem que se formar bem aqui na retina, que é na parte do fundo do olho. Quando a gente tem uma hipermetropia, a imagem vai se formar depois da retina. Por quê? Pode acontecer pelo olho ser um pouquinho menor, ou a córnea, que é a parte da frente, ser um pouquinho mais plana. E aí, existe até uma forma de compensação do olho em relação a isso, que a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, né? O míope, por exemplo, que é o contrário, ele tem um olho mais comprido, a gente não tem muita compensação. O míope não enxerga para longe, ponto. O hipermétrope, a hipermetropia já é um grau um pouquinho mais complexo, porque aí vai entrar também o poder de compensação do olho do cristalino, né, em relação a esse tipo de grau. Então, nem sempre o hipermétrope vai ter todos os sintomas aparentes aí desde os primeiros momentos do grau, né? Desde quando ele tem o grau. E a criança, Lívia, a criança geralmente ela nasce um pouco hipermétrope, né? E esse olho, à medida que vai crescendo, essa hipermetropia vai desaparecendo. Mas quando essa hipermetropia ela é mais elevada, quer dizer, o olho é menor, é mais curtinho, muitas vezes eles começam a ter sintomas por não conseguir compensar esse grau. Então, quais são os sintomas que a gente tem que ficar atento na criança que pode ser a necessidade de óculos para hipermetropia? Ótimo. Muito boa essa pergunta, porque nem sempre vai dar sintoma, né? Por isso que a criança tem que fazer o exame de rotina, né? Toda criança tem que ser avaliada pelo médico oftalmologista. E justamente como a gente estava falando, a criança ela tem naturalmente um olho menor. Então, por isso que a gente espera que a criança seja um pouco hipermétrope. Por isso que às vezes pinga o colírio e dilata e vai dar lá 3 graus de hipermetropia, e nem sempre a gente vai prescrever óculos, porque a criança tem ali uma hipermetropia chamada fisiológica, né? Mas pode dar sintoma de cansaço visual, dor de cabeça, quando a criança fica lendo muito tempo, é uma dor de cabeça que geralmente acontece mais no final do dia, né? Então, aquela criança passou ali o dia todo, aquele adolescente, criança, ficou o dia todo estudando, muita visão de perto, que é onde a coloração vai ter que trabalhar mais para compensar o grau dela. Então, isso pode gerar mais sintomas. Mas nem sempre a hipermetropia vai gerar sintoma. Outro sintoma que pode aparecer, estrabismo. Às vezes, quando é uma hipermetropia mais alta, o olho tem que convergir, fazer tanta acomodação que acaba convergindo, então o olhinho fica para dentro. Né? Esse é um sintoma também da hipermetropia, geralmente em casos um pouco mais altos. Mas existe também um perigo aí. Às vezes a criança, por exemplo, é mais hipermétrope de um olho só, e o outro olho é ok, ou é um grau menor que o olho consegue compensar. O que isso pode levar? Pode levar a ambliopia. O que é isso? É um olho que tem um grau maior não desenvolver tão bem a visão quanto o outro olho. Então, se a gente não trata isso na idade certa, que seria o ideal até os 8 anos de idade, essa criança ela pode ter um prejuízo visual para o resto da vida por conta da falta de um óculos. E todo mundo achando que aquela criança enxergava super normal, afinal, o olho bom dela enxerga bem. Então, por isso, mais uma vez, a importância da criança fazer o exame de rotina, mesmo que sem sintomas, tá? E ficar Muito atento importante. também.
a esses sintomas que podem aparecer, cansaço visual, dor de cabeça, estrabismo, né? E a criança não sabe, né, dizer assim: "Ah, não estou enxergando desse olho", a não ser que ela tape e se dê conta disso, mas é muito difícil. Até a gente pega casos no consultório que eles vão descobrir depois de adultos que não estão enxergando um dos olhos. Às Então é vezes na prova do Detran, né? No teste do Detran, sobe que isso, só enxerga de um olho. E assim, poxa, perfeito. o olho é É, tão importante pra gente, né? Perder a visão por causa de uma besteira, assim, né? De uma é. falta de óculos. Então o estrabismo, né, que é o desvio ocular, então pode ser um dos sintomas também de hipermetropia, de necessidade de óculos, então a gente tem que ficar atenta na criança. Esfregar os olhos, né, piscar, 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 muitas vezes eles têm desconforto pela acomodação, pelo esforço visual que gera esse tipo de sintoma, então ficar sempre alerta em relação a isso. E a hipermetropia, a característica dela é que o paciente vai ter mais dificuldade, vai ter mais cansaço para as atividades de perto do que as de longe. É isso? Exatamente. Então, como a gente estava falando, o míope é muito claro, ele não enxerga de longe. Agora, o hipermétrope, ele geralmente tem esse cansaço visual, né? Essa dificuldade para ver de perto, o cansaço com muito tempo de tarefa, de visão de perto. É o perto que cansa mais, porque é onde depende mais da acomodação, né? Então, ficar realmente atento aí a esses sintomas. E na receita, como é que a gente identifica que o paciente é hipermétrope? É sinal positivo, é negativo? Como é que é, Lívia? Às vezes o paciente tem o grau, não sabe nem o que que é o tipo de grau que ele É, tem, né? Então é importante a gente falar disso mesmo. Então, o grau da hipermetropia é o grau positivo esférico, né? A gente tem o grau esférico e o grau cilíndrico. O cilíndrico já é outra história, que é o astigmatismo. O grau esférico, ele pode ser positivo ou negativo. Ele é negativo quando é míope e é positivo quando é hipermetropia. Então, esse é o tipo de grau que a gente vai ver, o esférico positivo. Então, se na receita está escrito isso, é porque é hipermetropia. e como é que a gente pode corrigir a hipermetropia? Quais as opções que nós temos? Ah, legal. Geralmente a gente vai corrigir na maior parte dos casos aí, né, com óculos, a maioria das pessoas usa óculos, mas é importante a gente lembrar também que tem uma outra forma de correção, que são as lentes de contato, né? As lentes de contato, elas dão bastante liberdade, né, para determinadas tarefas, não só, na infância, mas principalmente depois na fase adulta, e geralmente depois dos 40, quando a maioria das pessoas aparece realmente a hipermetropia delas, né? Porque a gente consegue compensar, como a gente estava falando, a criança consegue compensar muito bem, dependendo da idade, até 3 graus, e essa compensação vai reduzindo aí com o tempo. Então, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai sentindo mais dificuldade, chega uma hora que a pessoa acaba precisando do óculos. E grande parte da população tem hipermetropia e nem sabe, porque a gente só descobre realmente quando a gente pinga o colírio, que é um colírio ciclopédico que vai paralisar completamente essa compensação do nosso olho. Aí aparece todo o grau da hipermetropia, né? Então, assim, em adulto a gente também pode usar lente de contato, assim como em crianças em determinadas situações. E hoje tem até um novo tratamento aí, que é a ortoceratologia, que agora aparece também aí para hipermetropia, que são as lentes que a gente usa bastante já para controle de miopia, que são as lentes noturnas, o paciente dorme com essas lentes durante a noite, essas lentes elas vão corrigindo o grau, e durante o dia a pessoa fica sem óculos e sem lente com grau corrigido. Então, além dos óculos, a gente também tem os tratamentos com a lente de contato. E também, dependendo do caso, aí, né, a gente pode pensar em cirurgia, com lente intraocular, enfim, cirurgia refrativa, que também são possibilidades aí de correção definitiva, né? Nós temos uma pergunta aqui, Lívia, do André, que está perguntando quando que a hipermetropia é latente? Pois é, nem sempre a hipermetropia vai ser manifesta, que a gente fala, né? Quando ela aparece realmente. Então, ela pode ser latente, compensada pela nossa acomodação. E como que a gente vai descobrir qual que é essa hipermetropia? Ciclopediando, né? Pingando o colírio para a gente ver qual que é o grau total dessa pessoa. Como a gente falou mais cedo, a gente tem todo um. É como se o nosso olho fosse todo programado para compensar esse tipo de grau. Mas isso pode gerar um cansaço visual, né? E E aí, quando a gente. Pode falar. uma coisa importante também é que o paciente, quando ele inicia presbiopia, que é a vista cansada depois dos 40, se ele tem um pouquinho
de hipermetropia latente, quer dizer, ele está compensando alguma coisa, a presbiopia ela vai acontecer muito mais rapidamente, né? Ele vai perder a visão de perto muito rápido. Então, às vezes, os pacientes com 45 anos, nossa, eu não estou enxergando nada para perto, mas a gente vai ver, ele já tem um pouquinho de hipermetropia, que ele estava compensando, que era latente e que agora se tornou manifesta, né? Perfeita, perfeita, é isso mesmo. A gente estava conseguindo compensar e chega uma hora que tem um desequilíbrio ali. E aí, essa hora, o paciente vem com a gente, falando: eu não consigo mais fazer as coisas de perto que eu fazia, eu sinto cansaço visual, eu sinto cansaço no computador, eu não consigo mais ler tão bem. Então, às vezes, o paciente até um pouco mais cedo, né? Às vezes, com 30 e poucos, dependendo do grau que ele já começa a sentir cansaço visual de perto, né? E E hoje quanto maior esse grau, mais cedo vai sentir os sintomas. Quanto menor, mais tarde vai sentir os sintomas. E hoje a gente tem, na verdade, muitas atividades próximas, né? A gente usa muito a visão, né? Computador, a questão do celular, enfim, leitura. Então a gente precisa mais, né? E fica por muitas horas, muitas vezes fazendo a mesma atividade. Então acaba que a gente acaba tendo mais sintoma e os pacientes se beneficiam muito da correção nesses casos. Com certeza, às vezes aquele cansaço visual, aquela preguiça para ler, que você não sabe de onde vem, pode ser um grau, né? Então é sempre importante afastar essa possibilidade, fazer um exame completo, né? Em alguns casos vai ter que pingar o colírio para se copejar, para a gente ver o grau real, né? O grau total. Porque pode ser realmente um problema de grau, né? Lente de alto índice, para a gente poder ter uma qualidade melhor de visão, né? Quando a gente está falando de graus mais altos. Porque realmente é um óculos que fica um pouquinho mais grosso, digamos assim, né, no centro do óculos, e vai aumentar um pouco o tamanho do olho da pessoa, né, quando a pessoa está usando. E a vantagem, existe uma vantagem da lente de contato que justamente não vai dar essas aberrações tão grandes, né, e pode até oferecer, dependendo do caso, uma qualidade de visão melhor do que a do próprio óculos, né? Isso. E as mulheres também hipermétropes, elas têm dificuldade de se maquiar, dificuldade, né? Com o óculos é mais difícil, né? Então a lente também beneficia nesse sentido de poder se maquiar, enfim, ter uma melhor percepção aí do que está fazendo, né? Porque assim, só explicando aqui para o pessoal, depois dos 40 a gente começa a ter um outro problema, que é a presbiopia. E a presbiopia, ela se soma com a hipermetropia. Então fica pior ainda para quem é hipermétrope, entendeu? A pessoa sofre mais quando é hipermétrope, né? Porque os dois erros refrativos, eles são positivos. Então, eles se somam, né? Então, realmente piora muito. Então, importante da hipermetropia é a gente saber que a criança precisa consultar, independente se tem sintoma ou não, para a gente poder avaliar se ela tem visão boa nos dois olhos, se ela está compensando demais ou não. Se a criança tem sintoma, então mais ainda ela precisa consultar, né? Sintomas de dor de cabeça, de olho vermelho, de esfregar os olhos, de ficar piscando muito, principalmente no final do dia. Então precisa levar o oftalmologista. Exatamente, principalmente naquelas crianças também que têm estrabismo, né? Estrabismo é quando o olho vai para fora ou vai para dentro. No caso da hipermetropia, geralmente ele vai para dentro. Levar o quanto antes essa criança e fazer os exames de rotina, né? Com 1 ano de idade, a gente já começa a ver grau, já começa a pesquisar a hipermetropia, porque, como a gente falou aqui, pode ser um grau que pode, inclusive, atrapalhar o desenvolvimento da visão. Ele é mais perigoso em termos de ambliopia, que é quando a gente tem uma deficiência no desenvolvimento da visão por conta do tipo de grau, né? Perfeito, doutora Lívia. Alguma coisa mais que a senhora queira deixar de recado para o nosso público? Eu acho que a gente deixou bastante informação importante, né? Então, como você bem falou aí, fazer o exame de rotina, porque às vezes o problema que você está sentindo pode ser uma falta de óculos, e às vezes pode surpreender, às vezes a criança pode parecer que está tudo bem, o seu filho está tudo bem, e ele tem problema num olho só, enfim. Então, mesmo para quem tem pouco sintoma, ou que não tem sintoma algum, é importante fazer o exame de rotina para avaliar se tem, por exemplo, uma hipermetropia que ainda não está manifesta, mas que pode, com o tempo, piorar e que pode até atrapalhar determinadas funções e atividades. Perfeito, então, doutora Lívia, muito obrigada pela sua participação.
A gente agradece, a Soblack agradece, foi muito útil as informações. Lembrando que essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir, ou se alguém quiser mandar para alguém que tenha interesse. Uma boa noite e até terça-feira que vem com mais um assunto interessante. Boa noite, um beijo grande para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui com vocês.